Bom dia a todos. Hoje eu quero refletir com vocês num texto que eu particularmente gosto muito. É pouco tempo, tem muita coisa legal, mas eu quero olhar para alguns aspectos que com certeza falam ao nosso coração nos tempos em que a gente está vivendo. Muitos podem pensar que, mas de novo nós vamos falar sobre sofrimento, sobre perseverança e confiança nos tempos. Meus irmãos, com certeza de novo, né? A Bíblia não fala à toa tantas vezes, né? Para a gente perseverar nos momentos de aflições. Quando a gente começa a refletir sobre o que tem acontecido, pula, né? Aparece tantos textos na Bíblia, e isso não é por acaso. Deus ele quer preparar o nosso coração, né? Os dias são maus, a gente vive num tempo, num país, num lugar onde a gente desfruta de um certo conforto, de segurança, e quando essas coisas acontecem, a gente fica abalado. E eu creio que Deus tem nos preparado, né? Para que a gente mantenha, para que fiquemos atentos, né? Não baixemos as nossas guardas, ensinando até os nossos filhos, né? As futuras gerações, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a palavra de Deus ela está cheia de verdades que nos traz paz, né? Que nos coloca com os pés firmes na rocha. E então vamos dar início, né? Bom dia a todos aí, bom dia pessoal, muito bom. Mais uma vez é um privilégio poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Então, a pergunta é: você sabe o que está acontecendo na sua vida quando passa por aflições? A gente tem falado muito sobre isso. Você sabe qual é o propósito das podas de Deus na sua vida, na minha vida? Eu quero que você acompanhe comigo. O texto está lá em João 15 e nós vamos caminhar. Eu não sei, eu tenho aí 20 minutinhos. Nós vamos caminhar por alguns versículos. João 15. Jesus então ele está fazendo a sua última declaração quanto à sua divindade, né? O 7 eu sou de João, e ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós vemos aqui dois pontos importantes, né, que o primeiro que eu quero destacar é que existe um relacionamento íntimo entre Jesus Cristo e os crentes, né? É uma união vital entre a videira, no caso aqui, né, essa ilustração, a videira e os ramos. Da mesma forma como o Cristo é o cabeça da igreja, né? Uma união vital, né? Sem ele, nós não podemos fazer nada. E aí então esse texto ele fala sobre dois tipos de ramos, o não frutífero e o frutífero. Eu não quero entrar muito em detalhe aqui, mas é uma conversa muito legal aí para os teólogos de plantão, depois a gente pode conversar. Mas é que ele diz que ele corta o ramo que não dá fruto, né? Com certeza nós não cremos na perda de salvação, isso fica muito claro nas escrituras, né? Não é o crente que perde a salvação, mas aqui as pessoas, os teólogos, eles se dividem, né? Quem que é esse que ele corta? Até porque lá no versículo 6 você vê que ele é jogado fora, né? Ele é lançado ao fogo. Muitas pessoas dizem que é o crente que não é frutífero, né? O crente que ele não tem comunhão, ele não obedece, e aí então chega um momento em que Deus ele
ele aplica o seu juízo, a sua disciplina, e é o que o próprio João diz lá em 1 João 5,16, que é o pecado para a morte. Já outros creem que esse ramo não frutífero é um não crente, que ele está ligado à videira só exteriormente, né? E aí chega um momento que ele é cortado, e muitos teólogos dizem que, como Judas, né? Ele estava andando com Cristo, mas ele não pertencia a Cristo. Então, tem essas interpretações sobre quem são os ramos, né? O ramo que é cortado, mas não é o ponto hoje, eu não quero falar, mas depois a gente pode trocar umas ideias sobre esse texto que é muito legal. Mas o que fica muito claro é que esse ramo que dá fruto, Deus ele continua podando. Ele poda esses ramos para que eles possam dar cada vez mais frutos, né? Porque Deus constantemente ele vai nos levar a essas podas, a frutificar por meio dessas podas. Então olha só o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, o propósito de Deus, do porquê ele nos poda, é para que nós possamos frutificar, para que frutifiquemos cada vez mais. E, irmãos, Deus ele está nos podando. E essa poda, muitas vezes, ela dói. Mas Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas. E quando olhamos, né, para tudo que está acontecendo, à luz dessas verdades, isso é muito animador, isso é consolador. Né? Nós sabemos que Deus ele continua trabalhando na nossa vida, ele não nos deixou a sós. A pior coisa que poderia acontecer para nós é Deus nos deixar a nossa própria sorte, mas ele nos ama e a prova do seu amor é que ele continua nos podando. Senhor, esse tempo é difícil, né? Dói, mas eu não vejo a hora de ver o tamanho desses cachos de uva, né? O Pai poda para que nós possamos produzir cada vez mais frutos. E essa poda, ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Mas o propósito dessa poda, ele é sempre amoroso. Mesmo que o processo seja doloroso, o propósito de Deus ele é sempre amoroso, né? O Sacha tem falado, Deus ele é soberano, ele é sábio, ele é amoroso. E essas podas, elas doem, mas o propósito é sempre amoroso. Nós vamos ser podados. Não tem como escapar das podas de Deus, mas isso nos fortalece, nos revigora e nos direciona para uma produção de frutos cada vez maior e melhor. Melhores frutos, maiores frutos. Ele pode estar até tirando aquilo que é bom, para que experimentemos o melhor. E olhando para essa poda, na qual o Pai faz em todos os seus filhos, todos aqueles que estão dando frutos, o Pai continua podando. Nós entendemos que é um processo de remoção. Um processo de remoção de todas as coisas que impedem de produzirmos frutos. O Pai quer então que eu produza cada vez mais frutos e para isso ele tem que podar, tirando essas coisas que tiram a minha energia, que tiram o meu foco, tirando aqueles parasitas das nossas vidas que impedem que eu frutifique. E quais são os parasitas, né? Quais são esses parasitas que têm impedido a sua vida em frutificar? E nós vemos que essas podas, o sofrimento, é uma maneira efetiva de limpar as nossas vidas. Ou seja, Deus ele tem nos podado por meio do sofrimento, ele tira muitas coisas, ele faz com que as coisas aconteçam, ele permite que o sofrimento chegue para que eu e você produza frutos. Será que Deus sabe o que ele está fazendo? Lembram de Abacuque? Sim, confia em mim, Deus está dizendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele tem um plano para tudo isso. E é interessante que muitas das lições que nós aprendemos com o sofrimento faz com que Deus ele abre os nossos olhos, né? Eu estava pensando esses dias, olhando no noticiário, vendo
as cidades vazias, Nova York vazio, e vinha na minha mente muito dos filmes que tem sido lançado na última década, né, de apocalipse, né? Aquelas destruições em massa, os lugares vazios, aquelas pandemias e tudo mais. Mas as pessoas acham que isso é só filme de Hollywood, mas é real, né? Nós estamos caminhando para o fim, para muitas pessoas, para aqueles que confiam em Jesus Cristo. A Bíblia ela é começo, meio e começo, né? Novo céu e nova terra, mas haverá uma destruição um dia, né? Deus ele vai acabar com tudo isso. Ele não só fez isso, mas ele vai fazer de novo. Só que as pessoas elas não acreditam nisso. E quando algo como essa pandemia, algo grande acontece, isso chama a nossa atenção para uma realidade iminente. Deus ele tem um plano muito maior do que o meu conforto, do que os meus prazeres. E Deus está trabalhando por meio disso tudo. Então é maravilhoso saber que o Pai ele está na missão para que eu e você possamos produzir cada vez mais frutos. Alguém pode pensar que Deus é um chefe, um tirano, que está lá de cima dando chicotada, vá, trabalhe, produza frutos, mas não é assim. Como o Pai é o viticultor, ele pega os seus instrumentos e ele trabalha na sua videira, né, de forma específica, ele limpa, ele poda tudo aquilo que está atrapalhando para que essa videira, para que esses ramos produzam frutos. E ele está então cuidando como um pai amoroso. E muitas vezes essa poda, mais uma vez, ela machuca, ela dói. Mas quando tudo isso acaba, nós olhamos para trás e nós vemos os frutos, né? Nós vemos o quão dolorido foi, mas o quão bom, né, por causa dos frutos. Nós nos alegramos com o resultado. Com certeza nós não oramos por dificuldades, por podas, mas desde que Deus tenha nos podado, nós passamos por isso e nós olhamos para trás e falamos, uau, doeu, mas foi bom. Eu vejo como Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, ele trabalha cirurgicamente com cada um, né? Ele sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes a gente passa por coisas assim, difíceis. E aí quando a gente sai delas mais fortes, né, com mais confiança, mais dependência de Deus, a gente acaba sofrendo outras coisas menores, que se a gente não tivesse passado por aquelas maiores, a gente sabe que a gente já teria desanimado, já teria caído. Então, esses perrengues, essas podas, elas têm um propósito na nossa vida, a gente fica mais forte, né? E o Pai, ele está envolvido nesse processo. Isso é maravilhoso, ele se importa conosco. Pastor Sacha, ele falou na EBD de ontem sobre a disciplina do Pai, lá em Hebreus 12. Deus ele está então nos podando para transformar o nosso caráter e nossas ações. Uma disciplina em amor, pois a sua ira já recaiu sobre o seu filho. A sua justiça ela já foi feita, ela já foi satisfeita no seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar. Graças a Deus por isso. E quando nós somos podados, nós ficamos totalmente abertos para a limpeza que vem por meio da palavra. Olha só o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra, que vos tenho falado. A palavra e a poda, elas agem juntos. A poda, ela prepara o terreno para que então a palavra venha e limpe, para que ela possa fazer a limpeza. Então, nós somos preparados por meio dessas podas para que então a palavra venha e faça o seu trabalho. Você já reparou como você fica mais sensível à palavra de Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos em que estamos sendo podados? Nesses períodos a palavra ela fica viva. Deus ele faz uma cirurgia no nosso coração. Então, quando nós estamos sofrendo, a palavra ela continua o processo de limpeza em nossas vidas. E é impressionante como ela tira os maus pensamentos,
Ela lança fora o medo, a ansiedade e traz paz. Graças a Deus, porque Deus deixou a sua palavra. Existe então um outro aspecto, né, um outro ponto importante nesse texto, que é o relacionamento íntimo entre Cristo e o crente. Versículos 4 e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Este então é um crescimento orgânico, interno, né, onde a seiva que vem da videira passa para os ramos, então os frutos eles aparecem, né? Não é um relacionamento externo. Esses frutos eles não podem ser externos, a não ser que nós estejamos conectados à videira, né? Existe então uma união do crente com Cristo, uma união vital, orgânica. O crente não frutifica sem estar com Cristo e sem manter comunhão com Ele. E ele diz, permaneçam em mim. E a ideia aqui é clara. Permanência é perseverança, confiança, obediência, dependência contínua dessa videira, usufruir de tudo que ela disponibiliza para nós, sem deixar que os nossos pecados, essas barreiras que Deus na sua graça remove, sem deixar que isso impeça que essa seiva que vem da videira acabe transformando as nossas vidas e dando muitos frutos. Você quer ser frutífero? Permaneça na videira. Permaneça em mim. O resultado disso, você vai dar muito fruto. Separado de mim, você não pode fazer nada, Jesus Cristo disse. A hora que nós estamos sendo podados é a hora que nós temos que permanecer. Permaneça. Persevere. Confie. Dependa. Olha só o versículo 9. Confie nele. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Você crê que o Pai ama o Filho? Pois é. Deus ele nos ama da mesma forma como ele ama o Filho. Isso é sensacional. Em Cristo nós recebemos o mesmo amor. O que mais? O que eu faço então para permanecer em Cristo? Como que eu posso permanecer em Cristo? Fique atento às palavras do Senhor. O Senhor tem falado conosco. Como você tem lidado com a palavra do Senhor nesses momentos de podas? Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. As palavras específicas, o que o Senhor tem falado de modo específico nesses dias sobre os meus relacionamentos com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, o que o Senhor tem me falado sobre a minha saúde, sobre os meus recursos, sobre o meu tempo e como tem sido a sua atitude para com a palavra de Deus. Nós temos que permanecer, ruminar a palavra. Aproveite esse tempo para que a palavra de Deus enraize no seu coração. Rumine, medite na palavra do Senhor. E a segunda parte do versículo 7. Permaneçam em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês e pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra e a oração. Essas duas coisas elas andam juntas. A palavra permanecer em nós e a oração eficaz, né? Enquanto nós estamos obedecendo a palavra, enquanto nós estamos sendo encharcados pela palavra, nós oraremos de acordo com ela. Então a nossa oração ela se torna eficaz, ela se torna produtiva. As nossas orações serão respondidas se permanecermos na palavra de Deus. Nós temos que cultivar
esse relacionamento. Nós temos que permanecer dessa forma, lendo a palavra, orando a palavra. Né? Aproveite esses dias, né? Que esse tempo de quarentena nós possamos adquirir essa disciplina, né? Essa rotina desse tempo a sós com Deus, como isso é importante. Né? Aproveite vocês que não têm filhos pequenos, né? Aproveite esse tempo. Né? Separe aí meia hora do seu dia, leia a palavra, medite na palavra, ore ao Senhor. Eu já estou encerrando aqui, é que tem muita coisa legal. Versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Versículo 10, nós vemos a importância de andarmos em obediência para permanecer em Jesus Cristo. Tem muita coisa legal aqui. Os versículos 12 e 17, Jesus nos dá um mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. E eu creio que esse é um resumo do fruto que Jesus Cristo está falando aqui, né? O amor. No final, quando nós permanecemos confiando, dependendo, obedecendo, meditando na palavra, orando, esses frutos, eles serão os frutos de amor a Deus e de amor ao próximo. Agora, muitos irmãos têm se alfinetado, principalmente nessa época que a gente está confinado e a gente tem se falado pelas mídias sociais. É muito triste a gente ver irmãos em Cristo se alfinetando pelas mídias sociais, né? Por conta daquilo que eles acham melhor que o governo devia fazer, enfim. Se você cultivar mágoas, ressentimentos, se você excluir pessoas, isso não é permanecer, irmãos. Isso não é permanecer em Cristo. Pessoal, Deus está nos podando para que nós frutifiquemos, e esses frutos são os frutos de amor. Se as pessoas veem Deus pela forma como nós nos amamos, como essas mensagens nas mídias sociais falam sobre isso? O que elas mostram? Muitas vezes a maneira como nós nos tratamos depõe contra o Evangelho. Se nós não conseguimos nos amar, como a gente vai conseguir amar um mundo caído, um mundo perdido? E um dos propósitos do porquê Jesus nos escolheu é para que possamos produzir fruto espiritual, tanto para a nossa santificação, como para conduzir outras pessoas à fé nele, à fé em Jesus. Versículos 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, fruto que permaneça. Olha um texto que está lá em João 4, 2 versículos, João 4, 35 e 36. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Abram os olhos. O campo está maduro, maduro para a colheita. Você quer ser produtivo? Permaneça em Jesus, confie nele, dependa dele, medite e obedeça a sua palavra, ore, ame as pessoas, pregue o evangelho. Pela graça de Deus, nós vamos carregar os nossos ramos, nós somos os ramos, com grandes cachos, com cachos grandes, bonitos, cheios de uvas, para a glória de Deus. Tudo isso glorifica o nosso Pai e nós desfrutamos da sua alegria e da sua paz. Amém? Deus, muito obrigado, porque o Senhor continua a trabalhar nas nossas vidas. E muitas vezes de maneira cirúrgica. O Senhor sabe aonde o Senhor tem que podar, o que o Senhor tem que retirar,
das nossas vidas, para que possamos produzir cada vez mais frutos. E isso é muito animador, Pai, e consolador, porque o Senhor trabalha nas nossas vidas, o Senhor se preocupa com nós, o Senhor tem um plano para nós. Senhor, nós queremos frutificar para a sua glória, nós queremos frutificar para que mais pessoas conheçam do Evangelho, frutos e frutos eternos, não só na nossa vida, mas como na vida das outras pessoas. Que as outras pessoas possam desfrutar, Pai, dessas uvas, que essas uvas que o Senhor tem produzido em nossas vidas possam trazer alívio, possam trazer consolo, possam trazer nutrição para aqueles que precisam. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado que o Senhor fala aos nossos corações e tem tanta coisa aqui que nos anima, que nos consola, mesmo em meio às dificuldades. Louvado seja o seu nome, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós pedimos pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, que o Senhor dê sabedoria em todas as decisões que eles terão que tomar daqui para frente. E, Pai, sustente também a sua igreja, em especial a Igreja Batista Maranata. Nos proteja e nos guarde, e que possamos crescer, dando frutos cada vez mais para a sua glória. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos tudo no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas foi um prazer falar com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Tenham um excelente dia, boa semana, fiquem firmes e até a próxima, até breve, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.